Lucas capítulo 5. Os seus dias estão contados. Você está condenado. Você tem apenas mais 2 meses de vida. Sabe de uma coisa? No seu caso, não tem mais solução. Você já chegou no limite, mas nada pode ser feito para o seu caso. Não toque em mim, seu imundo. Saia daqui. Retire-se. Qual que seria a sua reação se você ouvisse algumas ou uma dessas declarações sendo feitas contra você? Que tipo de esperança você acha que alguém que ouve esse tipo de fala contra ela teria de qualquer pessoa ao seu redor? Mas e se algumas dessas declarações de fato fizerem sentido e elas forem verdadeiras e você realmente reconhece que na verdade você é sim um peixe fora d'água, que você é sim alguém rejeitado, um excluído, um marginalizado, um pária da sociedade, alguém completamente excluído, como é que você ficaria? Pode ser que você não esteja se sentindo assim hoje, mas em algum momento da sua vida você teve essa sensação. O relato que nós vamos estudar nessa manhã, em Lucas, nos apresenta alguém nessas condições, tanto no aspecto físico quanto também no aspecto espiritual. E talvez você possa se assemelhar à situação dessa pessoa. Por isso, nessa manhã eu gostaria de estudar o livro de Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo de número 16, e tendo aqui como objetivo motivá-lo para que você não perca a esperança, mas que você possa procurar a Deus hoje, da maneira que você se encontra, que você vá a Cristo do jeito que você está. E o nosso Senhor é um Deus compassivo, um Deus que nos traz transformação. Vamos fazer a leitura então de Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo de número 16. Assim diz a santa palavra de Deus. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, o personagem principal de toda a Bíblia, de toda a Escritura, é de fato nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o personagem coadjuvante desse relato, e a imagem que nós temos, é aquela imagem no espelho. Você, sou eu. E esse personagem nos é representado e relatado aqui como sendo esse homem leproso. E ao nos depararmos com essa história de Lucas, não nos resta uma outra alternativa, a não ser a de aplicarmos os mesmos princípios direcionados a ele, que cabem também a nós. Por isso, é necessário nós admitirmos que nós precisamos também reconhecer que estamos completamente contaminados. Lucas nos diz que Jesus, estando numa das cidades, se deparou com um homem coberto de lepra que veio à sua presença. O que Jesus estava fazendo ali era cumprir a sua missão de pregar o evangelho em uma das cidades. E aí o texto nos diz que aquele peixe fora d'água, aquele rejeitado, aquele excluído, aquele marginalizado,
Alguém que era completamente excluído da sociedade veio ao seu encontro. A identidade desse homem não dizia mais respeito à família, à ascendência dele, mas dizia sim a sua doença. Quem determinava quem ele era a partir desse momento não era mais o nome que ele tinha, o nome da família, mas sim a doença que ele carregava. Essa que era a condição dele agora. E isso porque ele tinha uma doença terrível. Essa doença nos foi dada aqui como o nome de lepra. E a lepra era um termo genérico usado na época para se referir a uma série de diferentes problemas de pele. Ela poderia se referir aí a um problema mais simples, ou poderia sim estar dizendo respeito a um problema mais complexo, como a lepra que nós conhecemos hoje em dia, que é uma doença terrível e faz com que as pessoas percam a sensibilidade dos seus membros, e aí elas podem então se machucar, isso vai inflamar, esses ferimentos começam a se tornar tão grandes e ruins, que eles não sentem mais absolutamente nada nos membros, e depois podem até perder os seus membros. A lepra era de fato terrível, porque ela segregava as pessoas do convívio público. As pessoas com lepra deveriam viver em cidades que eram destinadas apenas a essas pessoas, para que elas sofressem ali e não contaminassem outras pessoas. Essas pessoas que tinham lepra também eram impedidas de participar do convívio religioso. Talvez assim como o câncer, a lepra era uma doença terrível, porque era uma doença sem cura. Eu me lembro que há alguns anos eu recebi a notícia de um amigo que eu não via há muito tempo, e quando eu vi a foto dele nas redes sociais, eu fiquei completamente assustado com aquilo que eu vi naquela foto. Ele era um amigo de infância, eu cresci com ele, participando de vários acampamentos. Creio que o Sandro também o conheça, porque o Sandro é dessa época, muito mais velho do que eu, deixa eu dizer isso aqui, registrar isso. E esse nosso amigo, ele estava com um problema no seu pé, ele se dirigiu ao médico para uma consulta, esse problema não curava, e o médico conseguiu descobrir que na verdade ele sofria de diabetes, e que aquele problema que ele tinha no pé era um problema tão grande que não tinha mais cura. Ele precisou amputar o seu pé. Em certa medida, a lepra funcionava dessa maneira, porque se ela não fosse identificada, o paciente ele poderia ser levado a um estado como esse. Ele perderia seus membros ou partes dos seus membros, ou até algo pior aconteceria com essa pessoa. Agora, veja que a situação desse homem não era uma situação simples ou uma situação que poderia simplesmente ser ignorada. Lucas relata que esse homem, ele estava não com um pouco de lepra, mas ele estava completamente coberto pela lepra. E muito provavelmente você não se encontra numa situação como a desse homem aqui, nem do ponto de vista físico, comparando uma lepra tão ruim, quanto a um problema de pele que nós poderemos julgar ser mais simples. Eu não consigo ver ninguém aqui sofrendo como esse homem provavelmente estava sofrendo. Mas certamente você já se encontrou, ainda se encontra numa situação espiritual semelhante a desse homem, coberto, envolto por todo tipo de pecado. Talvez o paralelo que nós poderemos construir aqui seja a semelhança dessa doença que acometia esse homem com o problema que todos nós padecemos e com o qual nós lidamos todos os dias, o nosso próprio pecado. E o nosso pecado é um pecado terrível. O nosso pecado, ele nos segrega. O pastor Paul Tripp, ele diz que o pecado, ele é antissocial, e não pelas razões boas. Ele nos afasta das pessoas, ele nos isola das pessoas, não porque nós estamos buscando a Deus, mas porque nós odiamos o nosso próximo, odiamos a Deus. Então nós nos afastamos do nosso próximo e do nosso Deus.
E como a lepra, o pecado também nos leva à morte. Se não for tratado, nós seremos condenados à morte. O salário do pecado é a morte. E muitas vezes de uma forma lenta, mas certamente a morte chegará a todos nós. Logo, o nosso problema é que nós temos a tendência de não acreditar e de não reconhecer que nós também estamos totalmente contaminados. Nós achamos que o nosso pecado consegue ser limitado apenas a determinada área da nossa vida, do nosso corpo. Nós temos a capacidade de acreditar na mentira de que é possível continuar pecando sem que nada sobrenatural ou tão grandioso e preocupante venha a acontecer. Aparentemente, tudo pode parecer estar bem, mas certamente, se você está em pecado, você está com um problema de relacionamento com Deus e também com o seu próximo. E você precisa parar de se enganar. Você precisa parar de contar essa mentira para você mesmo e acreditar nessa mentira. Você precisa se lembrar dos seus pecados, dos pecados que você já cometeu, dos pecados que você tem cometido. Você precisa dar nome a esses pecados, não no sentido de eu vou dar um nome para esse pecado, porque aí eu consigo tratá-lo como o meu pecado de estimação. Agora eu sei o nome dele, eu posso cuidar desse pecadinho, ninguém vai ficar sabendo o nome dele, ninguém vai saber que eu lido com esse pecado. Não, você precisa nomear os seus pecados, identificá-los. Você precisa parar de dar um nome bonitinho para o pecado que você comete. O meu sogro costumava dizer que os nossos filhos são sempre bons, o problema está sempre no filho dos outros, né? E ele falava assim, olha, enquanto o filho dos outros são comilões, os nossos só têm muito apetite. E nós lidamos assim com o nosso eu. Enquanto o filho dos outros são mal educados, os nossos são muito animados, gente. É só isso. O filho dos outros, tudo fofoqueiro. O meu não, o meu é antenado. E nós fazemos exatamente a mesma coisa com o nosso pecado. Você precisa parar de fazer isso. Você precisa dar nome, identificar o seu pecado, para que então você possa confessá-lo, para que você possa levá-lo em oração a Deus, pedindo especificamente que Deus te perdoe por esses pecados, por esses problemas que você tem praticado, por aquilo que tem te contaminado. Em segundo lugar, assim como esse homem leproso, nós também precisamos buscar ajuda em Cristo, e somente em Cristo. Ainda no versículo 12 diz que esse homem, coberto de lepra, veio à sua presença. A pergunta é: a quem mais esse homem poderia recorrer para que ele fosse curado dessa doença terrível? Irmãos, tudo indica que, estando coberto pela lepra, ele não deveria estar no meio daquelas pessoas, porque a lei já proibia isso. Logo, a sua presença ali no meio dessas pessoas se deu porque ele soube que alguém especial estaria ali. Ele sabia que Jesus estava ali. E sabendo que Jesus estava ali, então ele foi, talvez como a sua última e única chance de talvez ser curado. A lei dizia que ele deveria procurar um sacerdote quando ele identificasse algum problema na pele dele ou algo semelhante à lepra. Isso está descrito lá em Levítico capítulo 13. Sabe aquele livro que você começou a ler e parou? Né? Então, Levítico. E ele nos dá ali várias leis, vários procedimentos que as pessoas e o povo de Israel deveria seguir para que eles pudessem obedecer a Deus e se tornarem santos, como o nosso Deus é um Deus santo. Então, o papel do sacerdote era de indicar se de fato aquela pessoa que se chegou a ele era uma pessoa que tinha ou não a lepra. Mas o texto não nos diz em momento algum que o sacerdote tinha o poder de curar essa lepra.
Imagine que é como se você procurasse um médico por conta de um problema que você esteja passando, mas o problema que você tem é um problema sem cura, sem solução. O máximo que o médico vai poder fazer é falar para você assim: de fato, você tem isso. De fato, o seu problema é esse. Mas o que nós fazemos em relação a isso? Gente, nós nos deparamos com isso, talvez não na mesma proporção hoje em dia, mas eu me lembro muito bem de ter todos os problemas do nosso país solucionados quando eu ia visitar um banco. E na fila do banco nós encontramos pessoas que apontam todos os problemas, trazem todas as soluções, mas não tem poder nenhum para fazer absolutamente nada. Alguns vão falar: não, o poder está no voto. Vai acreditando nisso. E o nosso problema é um problema semelhante a esse. O problema do sacerdote era um problema semelhante a esse. Do ponto de vista espiritual também é assim. Só há um que pode solucionar os problemas que nós temos: a nossa lepra espiritual, o nosso pecado. Esse um não é o pastor, esse um é Cristo. O seu pastor pode te ajudar, te discipular, te aconselhar, pode orar com você. O membro da sua igreja, o seu irmão em Cristo, pode fazer exatamente as mesmas coisas. Ele vai te visitar, ele vai te ajudar, mas ele não pode solucionar o seu problema. Sabe, a educação não redime homem nenhum. Nunca redimiu e nunca vai redimir homem nenhum. Muito trabalho também não. O trabalho é bom, sim. Deus nos criou para trabalhar, sim. Mas o trabalho também não vai redimir ninguém. O que esse homem precisava, o que você precisa, o que eu preciso, é ir a Cristo. E foi exatamente o que ele fez. Ele foi a Cristo. E ele não tinha esse direito. Ele não podia fazer isso. Ele não podia estar ali. Ele não podia caminhar no meio das pessoas. E mesmo assim, ele foi a Cristo. Ele buscou o Senhor. E você precisa também se render a Cristo quando você estiver passando pelos seus problemas. Gente, isso não significa não procurar ajuda médica, não significa não procurar ajuda do pastor, do irmão. Pelo contrário, você deve fazer tudo isso. Você deve procurar essa ajuda. Mas o que você precisa é entender que o seu problema, ele pode ser solucionado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então você precisa procurá-lo em oração, colocar e derramar sobre ele os seus pecados e se apresentar diante dele como alguém que precisa dele e de absolutamente mais nada. Ainda em consonância com isso, em terceiro lugar, nós precisamos nos humilhar diante de Jesus. Nós precisamos abandonar toda a nossa falsa ilusão de autossuficiência. Ainda no versículo 12 diz que quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Irmãos, veja que a reação deste homem, ela não foi uma reação de indiferença ou uma reação de prepotência. Quando ele vê Jesus, ele vai e se ajoelha com o rosto em terra, e aí ele clama. Uma outra palavra para clamar é ora, ele pede, ele roga ao nosso Senhor. Quantas vezes você se ajoelhou diante de alguma pessoa? Aqui no Brasil não tem aquele costume, né, de pedir a noiva, né, em casamento e você vai se ajoelhar. Porque aí talvez vários homens falariam assim: ah, eu fiz isso. Mas, não, estou falando de você se ajoelhar porque você reconhece que você não é digno de estar ali. A gente raramente pede desculpas hoje em dia. Quanto mais se ajoelhar diante de alguma pessoa, reconhecendo que ela é toda a autoridade. E essa foi uma atitude que demonstrava claramente
o que esse homem estava buscando. Demonstrava claramente o que estava no seu coração. Quantas vezes você já se ajoelhou diante de Deus e pediu de verdade que Ele te ouvisse, que Ele ouvisse o seu clamor e atendesse às suas necessidades? Irmãos, humilhar-se diante de Deus não é mostrar para todo mundo o quanto você é necessitado e coitadinho. Sabe quando nós lemos passagens que falam sobre o jejum? Você se lembra de algo que é dito sobre o jejum? Quando você jejuar, você não vai lá com a cara de um coitado, de alguém que não dormiu e não comeu, e fica apresentando para todo mundo que você está fazendo jejum. Mas você deve lavar o seu rosto, estar radiante e seguir com a sua vida. E a mesma coisa em humilhar-se perante Deus. Humilhar-se diante de Deus tem a ver com a disposição do seu coração, não com a sua cara, com a maneira que você se apresenta diante dos outros, para falar para todo mundo: olha como eu me humilho perante Deus. É você se colocar diante de Deus, apresentar os seus problemas, porque muitas vezes nós não temos coragem de fazer isso. Nós fugimos, nós não queremos falar para Deus que nós estamos errados, que pecamos e que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos abandonar o nosso orgulho de achar que nós vamos conseguir carregar o nosso próprio fardo, que nós conseguiremos solucionar todos os nossos problemas por conta própria. Nós precisamos deixar de agir como homens que fingem que os problemas não existem. Ou seja, deixar de agir como homem, né? Porque homem é assim. Finge que não tem problema nenhum, está tudo certo. Faz uma reunião com homens e pede para os homens conversarem. Você vai ver silêncio. Silêncio. Homem não tem problema. Quem tem problema é marica. Jamais o homem teria problema. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Nós precisamos tornar o ato de nós nos humilharmos diante de Deus em um hábito. E só podemos fazer isso se nós nos depararmos com os preceitos de Deus diariamente, para que então nós possamos ter como nos avaliar, para que nós possamos enxergar a nossa situação e não ficar olhando para o outro e me comparando com o outro, mas olhar para os princípios e preceitos de Deus e falar assim: não, eu não estou mais parecido com Cristo, de jeito nenhum. Parece que eu estou mais parecido com o velho homem do que com o novo homem ou com Cristo. Nós precisamos então nos deparar com as Escrituras para enxergar qual é a nossa real situação e então nós confessarmos os nossos pecados e nos derramarmos diante de Deus. Veja que o leproso, ele não se prostrou por mero protocolo. A lei não dizia isso. Não havia absolutamente nada, nenhuma lei que determinava que ao chegar perante o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deveria se colocar diante dele em joelhos. Irmãos, havia algo dentro dele que estava ardendo, algo que ele não conseguia controlar, uma necessidade real, um desejo genuíno de ser curado. Eu preciso dessa cura. Eu não consigo fazer isso por conta própria. Eu preciso de ajuda. Por isso ele se prostrou. Por isso então ele desejou. Por isso ele teve esse anseio. Um anseio que nós também precisamos ter para que nós sejamos purificados. No final do versículo 12 ele diz: Senhor, se quiser, se o Senhor desejar, pode purificar-me. Veja que o pedido desse homem foi um pedido sincero, um pedido carregado de informações. Ele sabia com quem ele estava lidando. Ele não chegou ali e se ajoelhou diante de qualquer um. Ele não pediu isso para qualquer pessoa. Ele chegou ali e ele sabia que aquele homem que estava fazendo milagres era alguém que tinha o poder para realizar o milagre de não só curá-lo, mas de torná-lo puro novamente.
Ele sabia que ele estava lidando não apenas com um homem comum, mas com o próprio Deus, o Deus encarnado. Irmãos, isso fica claro pelo fato dele não questionar se Jesus seria ou não seria capaz de purificá-lo, mas sim se ele desejaria que ele fosse purificado. Ele disse, se quiser. Ele sabia que Jesus podia. Ele sabia que Jesus tinha todo o poder. Ele sabia que Jesus, em uma palavra, num pensamento, num toque, poderia fazer absolutamente tudo, transformar a sua vida por completo. Mas diversas vezes nós fazemos o contrário, não é verdade? Nós não confiamos. Nós achamos que nós estamos lidando com alguém poderoso, talvez um criador, mas que está distante, com alguém que tem algum poder, mas talvez não o todo-poderoso. E nós simplesmente cumprimos a cartilha mandada. Nós seguimos as obrigações, nós apresentamos as nossas orações, porque afinal de contas, agora é a hora de orar. Então, nós fazemos o que nós fazemos antes das nossas refeições. Nós vamos aqui agradecer pelo alimento, porque eu cresci sabendo que eu tinha que agradecer pelo alimento. E a nossa oração automática é repetida mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E aí isso passa do alimento para o meu dia a dia. E aí isso passa para a indiferença. E nós rogamos por pessoas que estão doentes, como se nós estivéssemos falando assim, vai chover hoje, não é verdade? Como se tudo fosse a mesma coisa, natural. Nós agimos como aquelas crianças quando acabam de brigar com seus irmãos, com seus coleguinhas. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Porque aí você vai lá, como pai, como mãe, como professor, como professora, e você fala para ele fazer o quê? Você vai lá e vai pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã. Você vai pedir perdão para o seu colega que você fez isso, isso e aquilo. E como é que a criança responde? Perdão. Rapidinho, naquele tom monótono. E aí, segue a vida. E nós fazemos isso com a oração. E achamos que isso não nos trará consequências. Nós fazemos isso o tempo todo, mas com o nosso pecado. Nós dizemos a Deus, Pai, me perdoe pelos meus pecados, quando na verdade, no íntimo do nosso coração, nós estamos dizendo assim, releve mais esse aí, esse pecadinho aí. Sabe por quê? O Senhor já sabe. Afinal de contas, daqui a pouquinho eu vou pecar de novo, né? Então, por que o Senhor já não guarda tudo? E aí lá no final da minha vida me dá uma chance só de eu orar, uma vez só. Hoje eu vou fazer uma oração aqui, né? Falando sobre aquilo que eu vou cometer. A gente só não fala que faz isso, mas nós agimos exatamente dessa maneira. Enquanto nós não percebemos a dimensão do nosso pecado, nós jamais seremos capazes de ansiar pela cura completa e restrita que vem somente de Jesus. Nós precisamos entender o mal que a nossa lepra espiritual tem nos causado e então buscar a Deus em oração, de forma genuína, de forma verdadeira. Sem a compreensão de onde nós estamos, da nossa situação, é muito difícil nós não chegarmos a Deus e pedirmos para que Ele me limpe. Você nem acha que está sujo, você nem acha que precisa dele, você simplesmente acha que consegue tomar um banho no final do dia e se limpar dos seus pecados. Fazer aquela oraçãozinha da boca para fora e como num passe de mágica, tudo está completo, limpo, transformado. Muitos interpretaram a salvação dessa forma. Muitos ouviram pregações boas, legítimas, verdadeiras, que apontavam para Cristo, e o pregador falou que ele precisava clamar por perdão dos seus pecados a Deus e pedir pela salvação, mas vários outros ouviram que era só repetir uma oração. Eu já cometi esse erro falando para outras pessoas. É só repetir as palavras mágicas. E ao repetir as palavras mágicas, como num passe de mágica, roucas, poucas, e tudo foi transformado. Agora eu sou
novo, um novo homem, não peco mais. Isso não existe, irmãos. Isso tem que vir do íntimo, tem que ser genuíno, verdadeiro. Nós não teremos tempo de ler o capítulo 51 de Salmos, mas fica uma lição de casa. Quando você chegar em casa hoje, abre lá no capítulo 51 e observe as consequências do pecado na vida de Davi. Reflita sobre essas consequências na vida dele e como isso pode te ajudar na sua vida e como que Deus lida com o nosso pecado. Em 2 Samuel 12, 11 e 12 diz assim: assim diz o Senhor, eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Deus estava falando por intermédio do sacerdote do profeta para Davi. Ele disse: tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Os nossos pecados têm consequências. Talvez você ainda não consiga enxergar. Davi estava tapando o sol com a peneira, fingindo que estava tudo tranquilo. Até que Natan chega para ele e fala assim: a conta chegou. E a conta é alta. Mas lembre-se do seguinte: o Deus que você serve é um Deus misericordioso. Você pode até escolher o pecado que você vai cometer. A consequência você não consegue escolher. Mas saiba que Deus é um Deus misericordioso. De nada adianta nós ansiarmos pela cura se nós não sabemos em quem confiar para receber essa cura. Se nós ansiamos pela cura, mas nós não sabemos quem procurar, do que vale. Por isso nós precisamos confiar que só Jesus é quem pode nos purificar. Ainda no versículo 12, lá no finalzinho, uma palavra que às vezes passa despercebida é a palavra kurios, Senhor. Ele declara isso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz a ele assim, ele não fala assim, você. Ele fala, Senhor, Senhor. Nós já falamos há pouco que nós precisamos buscar somente a Cristo, mas não apenas isso. Nós precisamos confiar somente nele para nos purificar. Irmãos, a quem mais ele poderia recorrer? Quem seria capaz de ajudar esse homem? E mais uma vez eu recorro ao livro de João, já fiz isso em outra mensagem, no capítulo 6, no versículo 68, quando Pedro, diante de um questionamento do nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e sendo Ele Deus, resta-nos confiar somente nele. Ao fazer a leitura bíblica essa semana, eu me deparei com o Salmo 60, versículo 11. Nós estudamos aqui o Salmo 60 nas reuniões de quarta-feira, algumas semanas, e lá diz assim, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Quando nós recorremos aos humanos, nós achamos que não há mais solução, porque talvez o seu problema seja muito complexo, e de fato é. Mas nós podemos recorrer àquele que é o Criador de tudo, que é o soberano sobre tudo, e podemos descansar seguros de que esse Deus é um Deus misericordioso. Talvez você tenha uma história longa em se tratando de religiosidade. Você muito provavelmente já passou por algumas igrejas, algumas religiões e denominações diferentes, e aí você caiu aqui. Você caiu aqui entendendo que Cristo é aquele em quem você pode verdadeiramente confiar. Há algum tempo rodou um vídeo que você talvez tenha visto de uma senhora com Alzheimer.
E ela não se lembrava de nada. Mas quando ela era perguntada sobre quem era Jesus Cristo, ela respondia de bate-pronto, assim, com todo o ânimo, com todo o vigor: Ele é o Salvador da minha vida, o meu Senhor e Salvador. Esse é o tipo de confiança que nós precisamos ter em Jesus, uma fé inabalável, uma confiança que não titubeia, uma segurança fixa. Irmãos, nós precisamos de uma convicção de que o Senhor Jesus é Deus, e por Ele ser Deus, Ele é digno de toda a nossa confiança. Então nós podemos descansar nele, confiar nele, confiar na capacidade de Cristo. Ele é capaz, Ele é o nosso conselheiro capaz, Ele é quem pode nos ajudar, Ele é quem pode nos perdoar. Nenhum homem pode tirar o nosso pecado, mas Cristo sim. E se isso é verdade, então por que nós não usamos a oração como nosso primeiro recurso? E nós, vira e mexe, usamos a nossa oração como nosso último recurso, se é que nós utilizamos a oração como recurso. Nós fazemos de tudo, procuramos todo mundo, usamos todos os prompts possíveis e imagináveis para poder chegar à solução do nosso problema. Mas nós não oramos. E quando oramos, não confiamos que o nosso Deus é um Deus misericordioso e poderoso para nos salvar e nos transformar. Irmãos, o leproso confiou. E o que Jesus fez? Jesus, ele não recuou, não foi uma pegadinha. Jesus não olhou para o outro lado e fingiu que ele não existia. Jesus fez o improvável. Jesus fez aquilo que a lei não permitia. Jesus tocou no leproso. Nós precisamos também entender que esse Jesus que tocou no leproso é um Jesus que também não se afasta de nós por conta da nossa impureza, do nosso pecado, mas Ele é um Jesus que, pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro. O versículo 13 diz que Jesus, estendendo a mão, tocou nele dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Irmãos, o homem era leproso, ele estava coberto de lepra, a lepra era contagiosa, a lepra era justamente o que afastava os seus portadores do convívio com as outras pessoas, que afastava essas pessoas de poderem entrar no templo, de adorarem ao Senhor conjuntamente. A lepra era o que tornava esse homem impuro, e mesmo assim, Jesus foi lá e tocou nele. Levítico 13 diz de uma maneira clara que ao invés da lepra contaminar Jesus, que é o que aconteceria se alguém tocasse no homem leproso, Jesus tocou nesse homem e esse homem foi purificado. Dele sai poder para transformar a vida de todos. E por pior que seja o seu pecado, ou o pecado que você já cometeu, ele não te torna um incapacitado por completo. Jesus veio justamente para pecadores. Aliás, ele mesmo diz que aquele que é são não precisa de médico. Se você não tem pecado, por que você precisa de perdão? Mas Jesus vem para aqueles que estão na miséria, que estão precisando de perdão, que precisam de ajuda. Ou seja, você não precisa se sentir limpo o suficiente para então você se aproximar de Cristo. Cristo vai ao seu encontro, e Ele vai direto na sua lepra, e Ele te toca. Deus nos tira e nos limpa do nosso pecado. Ele não espera que as pessoas venham até nós perfeitas. A igreja precisa acordar para essa realidade. Nós imaginamos que a igreja boa, a igreja perfeita, a igreja saudável, é a igreja que nós temos aqui, de pessoas cheirosinhas, arrumadas, penteadas,
com roupinhas limpas, pais, mães com seus filhos sentados ao lado. E se nós nos depararmos com um mendigo entrando? E se nós nos depararmos com pessoas com uma vida completamente diferente da vida que você leva hoje, porque você conheceu a Cristo? Como que nós trataremos essas pessoas? Como que nós tratamos essas pessoas? Nós achamos que essas pessoas precisam se transformarem para se chegarem à igreja. E nós achamos que nós precisamos nos transformar para chegar a Cristo. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender, e estarmos aqui dispostos a seguir a Cristo, a servir a Cristo. Ele que vem ao nosso encontro, que nos perdoa, que nos limpa. Portanto, nós precisamos parar de esperar o dia perfeito, o dia em que você vai se arrumar primeiro, para que então eu possa servir a Deus de maneira adequada. Sabe quando que é esse dia? É hoje, é agora, exatamente agora. É você confessar os seus pecados, é você estar disposto a se envergonhar, se humilhar perante Deus. Você precisa ir a Ele hoje, do jeito que você está, e certamente você encontrará salvação. Lucas nos diz que esse leproso, que esse homem imundo, ele confiou em Jesus. E ele foi curado. Jesus, versículo 14, ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas faça uma coisa, vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Irmãos, as obras de Cristo eram muito maravilhosas, maravilhosas demais, para que as multidões não conseguissem ver, perceber e correr atrás de Jesus. Mas veja o que Jesus faz. Ele não fala assim: agora eu tenho a fama, agora eu tenho o que eu queria, as pessoas ao meu redor. Jesus, ele se retirava, buscando solitude e não fama. Irmãos, o mesmo Jesus que tocou o leproso é o que busca a comunhão com o Pai. Eis aí o nosso exemplo. E é esse Pai que você também pode recorrer agora. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Que nós também possamos buscá-lo, e buscá-lo enquanto é tempo. E o tempo de buscá-lo é exatamente agora. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, tenha misericórdia. Ajude-nos, ó Deus, a confessar os nossos pecados, a buscá-lo com todo o anseio. Pai, ajude-nos a confiar somente em Cristo. Ajude-nos a descansar na Sua palavra, nas Suas promessas, sabendo que o Senhor é um Deus fiel e que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumprirá. Pai, ajude-nos no nosso coração duro, para que possamos ser quebrantados, que possamos nos arrepender, possamos amar o nosso próximo, amar o Senhor em primeiro lugar. É isso que nós pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.